Abrem Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 1. Versículo 1. Eu vou ler até o 12. Apocalipse 9, 1 a 12. Versículo 1 ao versículo 12. Amém? Acharam aí? Amém. Posso ler? Sim. Amém. Sim? Sim. Sim ou amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 9 de Apocalipse diz assim: O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que se havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder, como dos escorpiões na terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormenta durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ainda estão por vir. Somente até aí. Primeiro ai. Aqueles 3 ais que a gente vê lá no final do capítulo 8, né? São os ais mostrando sobre o juízo que viria. E esses 3 ai correspondem às 3 últimas trombetas a serem tocadas. Ai, ai, ai. Cada trombeta dessa tocada trará juízo. E a gente vê que a gente já leu aqui que não é sobre a natureza simplesmente, mas é mais sobre os homens, né? E a gente vai começar, eu vou precisar, inclusive, voltar antes de falar de fato o que a gente tem que falar hoje, né? A gente precisa lembrar que agora aqui a gente vai falar sobre a quinta trombeta. Hoje nós vamos falar sobre a quinta trombeta, né? O poço do abismo, né? Na pregação anterior, que foi a abertura do 7º selo, foi revelado que 7 anjos com 7 trombetas estavam prontos para tocar essas trombetas, que traria o juízo, não é isso? Em Apocalipse 8, de 1 a 2, vai dizer: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por volta de meia hora. Vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então a gente lembra que quando se abre o 7º selo, se vê 7 anjos com 7 trombetas, tá? Gente, isso aqui, mais uma vez, está falando da história da destruição, do fim, de quando Jesus vai voltar. Mas antes de ele voltar, tem coisas que vão acontecer antes, que vão acontecer antes da volta dele. Então a gente está vendo isso de uma maneira cíclica, de várias maneiras, né? Já vimos isso aqui apontando para cavalos, né? Vimos isso como ventos, né? Vimos isso aqui como 7 selos. E agora estamos vendo toda a destruição como 7 trombetas. Vocês têm que lembrar, e eu estou sendo repetitivo nisso, que a história aqui de Apocalipse não está de maneira cronológica, mas de maneira cíclica e repetitiva, né? Eu já expliquei isso no caso da semana passada, mas fala de um jeito, depois fala de outro, traz mais detalhes, fala de outro, traz mais detalhes ainda, para poder a gente entender, né? Também vimos que
o toque da trombeta anuncia o juízo de Deus sobre o universo, não é isso? Nós vimos, especificamente nós vimos na pregação passada, o que acontece no toque das 4 primeiras trombetas, né? Do versículo 7 do capítulo 8 diz: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra e um terço das árvores e da planta verde. Então a gente viu, né, quando foi tocada a primeira trombeta, houve chuva de granizo e fogo misturado com sangue. Mais uma vez é bom lembrar que essa remete a uma das pragas do Egito lá, tá? Então não está se repetindo aqui, né? Diz que queimou, tocou a trombeta, choveu granizo, fogo misturado com sangue, foram lançados sobre a terra, né? A gente pensa numa chuva de granizo misturado com fogo, caindo em cima de pessoas, sangue para todo lado, vai dizer que também queimou um terço da terra, das árvores e das plantas. Mais uma vez a gente lembra, se queima as plantas, se queima o agronegócio, também trará fome, olhando ali, né, para o cavalo preto, onde a gente vai dizer, ali o símbolo deles, que é onde vai trazer fome para a terra. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar se transformou em sangue. Então a gente vê aqui apontando para um meteoro, né? Uma grande montanha, a segunda trombeta toca e aparece uma grande montanha, um meteoro caindo no mar. Vai dizer que um terço do mar se transformou em sangue, né? A gente pode pensar também, uma das pragas lá do Egito, lá, onde morrem todos os peixes. Mas aí a gente pode pensar o seguinte: se é um meteoro, se a gente está tentando entender o que o João está vendo, pode ser, deixou a água barrenta, né? E ele está vendo vermelho, barrenta é vermelho, não é isso? Não necessariamente era sangue, mas poluiu a água a ponto de ela ficar vermelha como sangue. Aí vai dizer que morreu um terço das criaturas vivas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Ou seja, quando cai no mar, tem muitas embarcações no mar. Vocês que gostam de filmes futuristas, apocalípticos aí vê que quando tem umas ondas gigantes, quando acontece alguma coisa, tem um monte de gente no mar e de repente vem aquela onda gigante, né? O cara não tem o que fazer, bota uma musiquinha, bebe alguma coisa, fuma um cigarro, sei lá, e tá lá e deixa tudo acabar, liga para algum parente, né? Tô aqui, vou morrer. Acontece isso aí nesses filmes futuristas aí, quem vê bastante aí, né? O que eu mais gosto é aquele Um Dia Depois da Manhã. Eu vi isso aí no Titanic, Um Dia Depois da Manhã é o que eu mais gosto desses filmes aí. No Titanic, o rapaz sentou. Mas vamos lá, volta aqui. Deixa eu Titanic para depois. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes das águas. O nome dessa estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço da água. Muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. Algum vai dizer que essa estrela que cai do céu aqui é o próprio Lúcifer que contamina as águas, tá? Porque inclusive os anjos são chamados de estrela. A gente vai ver isso posteriormente. E se torna as águas potáveis amargas, como que alguém vai beber? Né? E se alguém beber, se tivesse contaminado, vai acontecer o quê? Vai morrer. E se não beber também, vai acontecer o quê? Vai morrer também. Né? A grande destruição que virá, né, no fim dos tempos aí. No quarto anjo, quando toca a trombeta, vai dizer que foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, né? Um terço do dia ficou luz e um terço da noite ficou sem luz também, tá? E aí a gente vai para o último versículo, os últimos versículos 12 e 13 do capítulo 8, que vai dizer: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos homens que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 últimos anjos. Então a gente lendo aqui esse último versículo aqui, esses 2 últimos versículos do capítulo 8, deixa para a gente ir para a pregação de hoje, para poder falar da quinta trombeta, tá? Então nós vamos ver sobre isso aqui. Então nós percebemos que esse último anjo aí, esse último anjo, ele anuncia, né, o quarto anjo ele anuncia as 3 trombetas que viriam,
as 3 últimas trombetas que viriam, né? E ele fala que afetaria diretamente a quem? Aos homens, não a natureza, agora ia ser diretamente aos homens, tá? Então, o que acontece? É bom lembrar que a 7ª trombeta a gente não vai falar hoje, nem a 6ª nem a 7ª. A 6ª está aqui no capítulo 9. A 7ª só está no capítulo 11. Vamos lá para o versículo 1 do capítulo 9 de Apocalipse para a gente entrar no texto de hoje. Vamos lá. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Gente, a gente precisa responder algumas coisas aqui para poder a gente começar a entender. Quem é a estrela que havia caído? Havia é coisa do passado. Olha como é que o texto vem dizendo. Viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Já havia caído. Havia caído. Essa estrela, quando a gente vai olhar aqui, é o próprio diabo. Tá? É o próprio diabo, né? Que havia já caído sobre a terra. Né? Está falando de algo que já aconteceu. Não está falando que vai acontecer. Está falando que já aconteceu. Havia caído, né? Outra situação aqui, eu não preciso abrir, mas está aqui também. Jó 38:7 vai chamar os anjos de estrela, né? E a gente vai ver, né? A gente já sabe disso aqui, todo mundo, a maioria aqui já sabe, eu acredito, todo mundo, que Lúcifer se rebelou no céu contra Deus e foi lançado aonde? Na terra, né? Aí vai falar como em Isaías 14:12, não precisa abrir também, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações, está falando de Lúcifer. E Jesus vai dizer lá em Lucas 10:18, vai dizer assim, eu vi a Satanás como um raio que caía do céu. Vamos lá, aquela estrela que João viu aqui, a gente está falando no versículo 1 aqui, foi a estrela já caída. João não viu caindo, a estrela já estava caída. Então, viu-se quando Lúcifer, aliás, a estrela já estava caída, o próprio Lúcifer, né, na terra. E a gente precisa entender aqui essa parte do versículo. A gente já entendeu que essa estrela é o Lúcifer, tá? Não há outras, pelo menos que eu tenha estudado, explicações para isso, né? A remete aqui é o mesmo texto, o mesmo verbo aqui em vários, vai apontar para ele. Inclusive o contexto vai apontar para isso, a gente vai entender. Ainda na parte B do versículo 1, vai dizer assim, a estrela foi dada a chave do poço do abismo. A gente não daria uma chave para uma estrela, mas para alguém que usaria essa chave, não é isso? Usaria essa chave, né? E aí, o que significa abismo? Inferno. Abismo significa inferno. Abismo no Antigo Testamento significa Sheol, sepultura, mundo dos mortos. Então foi-lhe dada a chave do quê? Do inferno. Tem gente que pensa que o diabo reina no inferno. Tem gente que pensa que os anjos caídos mais fortes ainda não foram liberados, reinam no inferno. Né? Tem gente que vai dizer, não, que o diabo te oferece isso, te oferece aquilo para poder, né? Aí você vai, aceita que você vai reinar comigo no inferno, quando chega lá, ele está lá reinando e bota você para sofrer. Não, o diabo não está reinando no inferno. Quem tem a chave da morte, do inferno, de tudo, é Jesus Cristo. Ele não reina. Ele não reina. O inferno é lugar de prisão, lugar de sofrimento. Não, o diabo não reina lá. Você percebe que quando ele cai aqui, é dado a ele a chave. Ele não tinha a chave. Ele não tem poder para fazer nada sem que Deus permita. Olhando mais uma vez lá para a vida de Jó, o inimigo pede para tocar na vida de Jó. Pede para tocar. Se Deus permitir, ele toca. Se Deus não permitir, ele não toca. Todo o poder do diabo, dos seus anjos, é limitado por Deus. Eles não podem fazer nada por conta própria. Tem gente que parece que coloca o diabo ou os anjos como se fosse, sabe? Faz o que quer. Não é assim. Deus que permite ou não eles fazerem. Ele só vai até onde Deus permitir. Aonde Deus não permite, ele não vai fazer. Né? É como se, sabe, Deus não estivesse no controle. Deus não estivesse no trono governando a terra, governando a minha vida, governando a sua vida. Ele continua governando a minha e a sua vida, controlando, continua sentado no trono, controlando tudo. Tem todo o poder na sua mão. Tem todo o poder. As coisas hoje em dia só não entram em colapso ainda porque Deus não permitiu que as coisas entrassem em colapso. Porque o quanto o ser humano é mau, a comparação aqui de olhar, né, para o texto que a gente vai ler posteriormente, pega, abre todas as cadeias, solta todos os bandidos,
para ver o que vai acontecer na terra. Essa é a comparação que a gente vai ver aqui sobre os gafanhotos aqui. Essa é a comparação que a gente vai ver. Que destruição seria? Ou seja, se esse mal não tivesse preso, ou seja, se Deus não estivesse trancando esse mal todo, já estaria tudo destruído. Mas tem o tempo certo determinado para acontecer tudo. Não é quando o homem quer que aconteça, é quando Deus determinou, né? Então ele recebe essa chave nas mãos, essa estrela, o diabo, enfim, recebe essa chave e a gente percebe que essa autoridade é dada por Deus para que ele possa fazer. Ele tem autoridade limitada, ele não pode fazer o que ele quer. Ele recebe a chave do poço do abismo, como se fosse uma porta, né, que ele iria abrir ali. É Jesus quem tem a chave na mão. Em Apocalipse 1:18 vai dizer, é Jesus quem tem a chave da morte e do inferno, não é o diabo. O diabo não controla nada, quem controla é Deus, tá? E vamos lá. E a gente vai perceber que o diabo faz o quê? Solta um bando de demônios. No versículo 2, vamos ver o que diz no versículo 2. Vamos lá. Quando ele abriu o abismo, dele saiu fumaça como de uma gigantesca fornalha, o sol e o céu se escureceram com fumaça que saía do abismo. Aí vai dizer no versículo 3 o quê? Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Preste atenção. Aqui a gente percebe que é como Deus dá, né? Jesus dá a chave do inferno do diabo. Ele vai lá, abre o inferno e libera os anjos que estão presos lá. Libera os anjos que estão presos lá. Para poder vir e atormentar. Por isso é que o quarto anjo lá no capítulo 8 vai dizer: ai, ai, ai dos homens que habitam a terra, porque agora os demônios vão vir para atormentar os homens. Então, Judas vai dizer, no versículo 6, Judas, porque não tem capítulo, né? Versículo só, vai dizer o seguinte: e os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado nas trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, os anjos estão presos lá para o juízo do grande dia, que é aquilo que a gente está lendo. Judas falou sobre isso lá no versículo 6. Eu estou falando isso para poder ter referência do que eu estou explicando, tá? Então, a gente, né, segundo o que a gente lê aqui, a gente entende que existem dois tipos de demônio: os presos aguardando o julgamento eterno e aqueles que estão em atividades. É como se esses que estão presos provavelmente são os mais poderosos. Isso só vai vir no final dos tempos, onde eles vão ser liberados, tá? Lá em 2 Pedro vai dizer o seguinte: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Mais uma vez, a gente percebe aqui que Deus prendeu anjos, estão presos para o dia do juízo. Entenderam? Estão presos. Vai chegar o grande dia que eles vão ser liberados, né? Para poder, inclusive, trazer o juízo de Deus ali na terra, tá? Os gafanhotos, como eu já falei, né? Aqui representam os demônios. Gafanhotos são insetos que destroem completamente plantações, né? Esses gafanhotos aqui representam os demônios que vão ser liberados, que vão estar saindo lá do inferno, ou do abismo, enfim, do Sheol, né, da onde eles estão presos, como a gente já leu aqui em Judas, a gente já leu aqui em 2 Pedro, tá? Eles não podem causar dano a Eva, como diz no versículo 4, olha só o que diz no versículo 4 do capítulo 9 de Apocalipse. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o quê? O selo de Deus na testa. Eles causariam dano e perturbações para aqueles que não tinham o selo de Deus na terra. É interessante olhar aqui, a gente percebe que aqueles que têm o selo de Deus vão estar na terra, vão, mas eles não vão ser atormentados pelos demônios aqui. Os demônios vão atormentar aqueles que não foram marcados por Deus. A gente sabe que a marca que Deus coloca em nós é o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo nele não vai ser atormentado por esses demônios aqui. Vai passar por tribulações, vai passar por várias situações, vai, mas
aqui está deixando bem claro que esses demônios não vão perturbar esses que têm o selo. O texto está sendo bem claro em relação a isso aqui, tá? Começaram a mandar mensagem aqui agora, tá tapando as coisas. Jailson, mandando mensagem, apareceu no WhatsApp aberto aqui. Vamos lá. Então, a gente entendeu aqui no versículo 4 que os demônios não podem tocar na relva da terra, enfim, nas árvores, nada. Mas ele veio para perturbar quem? Os homens. Aqueles que não têm o quê? O selo de Deus. O selo de Deus. Né? Pastor, o senhor falou duas vezes homens, em geral, né? É. Então, ele viu? Quando eu falar homens é em geral. Homens é a Você humanidade. está falando em homem. Porque nessa época não tem mulher na terra, só tem homem. Aí eu falei, ele Não. falou assim, mas é em Aí quando eu geral. falo homens é em geral. É em geral. É isso mesmo. O senhor tá Versículo 5, vamos lá. Versículo 5, vamos ver. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como da picada de escorpião. Presta atenção. Não foi dado poder aos demônios para matar os homens que não têm o selo de Deus, mas foi dado poder para atormentá-los. Quando fala 5 meses aqui, não necessariamente é 5 meses. É porque fala de 5 meses, a vida do gafanhoto, desde do início até o fim, são 5 meses. A duração de um gafanhoto é essa, né? Aí está uma explicação. Pode ser 5 meses? Pode. Mas não necessariamente vai ser 5 meses, mas é por um determinado tempo. E o que a gente entende com isso? É por um determinado tempo que Deus permitir que aconteça. Os demônios não vão agir quando eles quiserem, por quanto tempo eles quiserem. É por um determinado tempo que Deus permitir que eles venham agir, tá? Por isso que provavelmente está dizendo aqui um determinado tempo, né? Aí pode ser a comparação de meio ano, sei lá, 4 meses, 5 meses, pode ser. Mas é um determinado de tempo que Deus é que vai determinar. E aí vai dizer que eles, né, vão atormentar os homens a ponto de dar agonia, né, de ser como escorpiões. A agonia que ele vai trazer aos homens que não são de Cristo, as pessoas em geral, homens e mulheres que estiverem na terra, em geral, vai trazer uma agonia de picada de escorpião. Não sei se alguém foi picado por escorpião aí. Eu nunca fui. A única coisa que me picou foi abelha, lacraia, fica queimando e fica doendo. O escorpião deve ser pior ainda, né? Então imagina esses demônios tendo o poder para como se colocasse um veneno nos homens e fazer eles sofrer mais ainda. Mais ainda. E a gente percebe que mais uma vez a gente, lendo essa palavra aqui, não sei você, mas a gente vê que a igreja dele a igreja de Jesus continua guardada por ele. O texto é bem claro aqui. Esses demônios não vão fazer isso, atormentar, trazer agonia àqueles que têm o selo de Deus, porque Deus guarda a igreja dele. Vai passar as outras coisas, vai passar fome se tiver que passar, vai passar tudo aquilo que outros vão passar, mas os demônios não vão atormentar. Gente, quando a gente leu, no final do capítulo 8, a águia grita, ai dos homens que habitam a terra. Está querendo dizer que esse vai ser o pior tormento, que a gente vai ler futuramente aqui. Olha só o que diz no versículo 6, olha só, o pior tormento não vai ser a agonia da dor ali. O pior tormento, olha só, o que está dizendo no versículo 6 do capítulo 9. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O pior vai ser que nem conseguir se matar, eles vão conseguir se matar. Aqueles que forem atormentados pelos demônios. Só vão morrer quando Deus permitir que morram. Não sei como Deus vai fazer isso, mas Deus vai fazer porque Deus é poderoso e Ele faz do jeito que Ele quiser. A pior agonia vai ser, imagina você sofrer e não conseguir nem morrer. E não morre, vai sofrer e não morre. Por isso que a águia vem, ai dos homens que habitam na terra. Ai desses homens. Vão procurar morrer, mas a morte, né? É interessante João falar, a morte vai fugir deles. A morte vai fugir deles. Graças a Deus, que se isso acontecer no nosso tempo, se você é marcado por Jesus, se você é selado por Jesus, nós temos a segurança que essas coisas não sobrevirão sobre nós. Porque a palavra do Senhor nos promete, essa agonia, essa perseguição, dessa maneira aqui, esse veneno do diabo, dos anjos dele, não vai vir sobre nós, porque nós temos a marca, o selo de Jesus. Aquele que tem o selo de Jesus pertence a ele. Selo é símbolo de importância.
Selo no passado, quando se enviava a carta, né? Quanto mais selo tivesse, mostrava a importância daquilo. Se tinha um selo ali do governo, não podia mexer, tinha um selo ali. Enfim, você tem um selo que é mais valioso do que qualquer outra coisa. Deus colocou o Espírito Santo nele, em vocês, em nós, para mostrar que você, que eu, somos propriedade dele. Propriedade dele. Propriedade dele. Deus não perdeu o controle da minha e da sua vida. Independente do que aconteça, independente das situações que estão acontecendo na minha e na sua vida. Inclusive, sofrimentos podem nos fazer crescer, melhorar. Olhando para os sofrimentos que vêm da parte de Deus, a gente vai ver na Bíblia dizendo que é melhor que soframos fazendo bem, sofrendo da parte de Deus, do que sofrendo fazendo mal. Quem é que pode se gloriar de estar sofrendo porque está fazendo mal para as pessoas? É melhor sofrer fazendo o correto, tendo a consciência tranquila, estou tentando fazer o correto, estou buscando o correto, estou fazendo a vontade de Deus e você está crescendo. Existem pessoas por aí que estão sofrendo, estão em cadeias, estão sendo perseguidas. Nesse momento, existem pessoas sendo torturadas porque estavam fazendo coisas erradas. É melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que fazendo aquilo que é errado. Que eu e você, se a gente tiver que sofrer, a gente tiver que passar tribulações ou perseguições, que seja pela prática do bem. Que seja pela prática do bem, não pela prática do mal. Então, não importa a situação que você esteja vivendo. Se Deus é o seu Deus, Ele continua no controle da sua vida. E Ele sabe do seu dia de amanhã. É Ele que cuida do seu amanhã. É Ele que cuida de tudo. Você sabe disso, vocês sabem. Nós sabemos disso, que Deus cuida de tudo. Quantas situações na nossa vida a gente achou que era o fim, que ia acabar tudo, que a gente ia morrer. De repente, muitos de nós aqui já tentaram até se matar. Mas parece que vem uma luz no fim do túnel, sabe? Mas não é a luz do fim do túnel, é a luz do mundo. Iluminou o nosso caminho e não deixou que a gente tivesse dar fim à nossa vida. Pelo contrário, Deus vem o tempo todo falando, é eu que estou no controle da sua vida. Nas tribulações, nas angústias, até no juízo final, no fim do mundo, tudo sendo destruído. Deus continua no controle da minha e da sua vida. Se você é igreja, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Jesus. Mas se coloca em posição de igreja. Se coloca em posição de obediência. Se coloca em posição de servo. E vamos para o versículo 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. E o rosto deles parecia humano. Do abismo, então, sobem gafanhotos. Vai dizer que eles são como cavalos preparados para a peleja. Ferroam como escorpiões, a gente já leu isso. No Antigo Testamento, um gafanhoto é símbolo que é destruição. Quando falava de gafanhoto no Antigo, veio um gafanhoto. Caramba, acabou com a colheita todinha. Acabou com a colheita todinha. Eles, olhando aqui para a história, originários do deserto, eles invadem as áreas cultivadas em busca de comida, ou seja, eles vêm trazer destruição. É isso que esses demônios vão fazer, trazer destruição. Podem viajar em colunas de mais de 100 metros de altura e 6 quilômetros de comprimento. A gente já viu uns tempos atrás aí, né? Umas nuvens de gafanhoto destruindo tudo, destrói tudo. Os gafanhotos são insetos insaciáveis. Enquanto tiver coisa para comer, eles vão comer. E eles não só destroem a plantação porque eles comem, né? E aí, eu não estudo sobre isso, mas eu pesquisei. Os gafanhotos comem ao mesmo tempo que estão comendo, já estão fazendo cocô. Além de destruir, o cocô que eles fazem também traz uma coisa ruim ali para o solo, para poder deixar o solo infértil também. Então eles trazem destruição de todas as formas possíveis. Eles comem, faz cocô. Comem e vão comendo. Só para de comer quando morrem. Só assim que eles fazem. Então você percebe a comparação aqui, é olhar para esses demônios que vão trazer destruição, olha só o que eles vão fazer. Eles não vão parar. Eles não vão parar até que Deus diga chega. Por um tempo determinado, eles vão fazer aquilo que eles têm que fazer. Por um tempo determinado. E vão vir destruindo tudo. Versículo 8. Olhando aqui. Eu sei que eu não dei as explicações aqui, porque parecia um cavalo, batalha. Tinham sobre a cabeça coroas. Enfim, aqui a gente pensa em alguém que veio para guerrear, tá? Vamos pensar em alguém que veio para guerrear. E aí continua, aí no versículo 8, vai dizer, versículo 8,
Os cabelos dele eram como a das mulheres, os dentes como os do leão. Mas aqui, olhando para uma explicação bem rápida aqui, vai dizer que olhando para os cabelos das mulheres, olhando para o Antigo Testamento, olhando para a cultura deles lá, a gente vai ver que isso é algo que é atraente. Eles vão ser, ao mesmo tempo, destruidores, vão ser esses seres insaciáveis, mas ao mesmo tempo vão ser atraentes. Quando fala dos cabelos aqui, fala dos cultos ritualísticos, do sexo, enfim, lá que a gente vê nas culturas antigas. De alguma maneira, eles vão ser atraentes. De alguma maneira, eles vão ter dentes parecendo como de leão também. Isso, podemos dizer, vieram para guerrear. Se alguém veio para matar, se foi, para poder fazer aquilo, ele vai até matar, não é? Então ele já veio pronto. Veio com as suas armaduras. Se alguém vai para uma guerra, ele vai pronto, não é isso? Vai pronto. E vai de uma forma poderosa, destruindo tudo, até que Deus permita. A gente vai ver no versículo 9, vai continuar falando isso. Sempre quando João vai falando, a gente tem que lembrar do que era um soldado da época. Aí no versículo 9 vai dizer, tinham couraças como couraças de ferro. Couraça é para proteger o peito do soldado romano. Você percebe que é alguém que veio preparado para a batalha. Demônios que vieram preparados para a batalha. Aí vai dizer, o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Versículo 10. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões. Na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Você vê que o texto está se repetindo, que a gente já falou sobre isso, e está se repetindo. Não necessariamente a gente consegue entender exatamente o que está aqui. João está vendo coisas que ele não conhece, mas a gente sabe que está falando de demônios. Gafanhotos ali que estão representando os demônios. Então a gente tenta entender o que João está trazendo aqui para nós. A gente tem que ser honesto o suficiente e humilde o suficiente para poder reconhecer que nem tudo a gente vai entender exatamente, tá? O que João está falando. Mas de uma coisa tem certeza. Gafanhotos, resumindo, são demônios. Foram libertados por quem? Pelo diabo, do inferno, que vieram para trazer o que? Agonia aos homens que não tinham a marca de Deus neles, o selo do Espírito Santo. Resumindo, a gente consegue entender isso. As outras coisas são símbolos que talvez não vai trazer tanta coisa para a gente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente conseguiu entender o que significa o gafanhoto, enfim, que eles vão trazer tormentos, por algum tempo, por isso 5 meses. Versículo 11. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo. Mais uma vez fala sobre quem? O diabo, cujo nome hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Mais uma vez falando do diabo, ou seja, quem que estava coordenando esse exército ali de demônios? O diabo. Mas ele pode comandar isso, fazer o que ele quiser para sempre? Não. Tem um tempo determinado que Deus vai permitir com que ele faça isso. Deus vai permitir com que ele faça isso. E aí, no versículo 12 vai dizer, o primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. E a gente vai segurar aqui. A gente vai segurar aqui no versículo 12. Gente, a gente percebe essa destruição que virá sobre a terra. E a mensagem de Deus para mim, para você, não só essa manhã, mas todas as outras que temos pregado aqui, Apocalipse, estejam prontos, estejam preparados, estejam ligados nos sinais. Temos que estar ligados nos sinais. Já tem acontecido coisas dos fins dos tempos, pestes, guerras, e mais guerras, e mais guerras. Mas haverá um tempo, como Jesus fala lá, uma tribulação que nunca houve na terra. Lá em Mateus 24, 25, agora do branco. Mateus 24, 25 vai falar